Hoje, senhoras e senhores, é dia da gente falar de um carro absurdamente especial, possivelmente com o motor V10 mais impressionante e legal da história. E se você é fã do Dodge Viper, infelizmente não é dele que a gente vai falar. Fala galera que acompanha o Auto RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio da História Automotiva. E hoje a gente vai falar de um dos carros japoneses mais marcantes e mais complexos da história, o Lexus LFA, e vocês já sabem disso porque vocês viram no título. Esse vídeo aqui vai ser interessante porque a gente vai trabalhar basicamente com tudo que eu estudei sobre esse carro há muito tempo, lá em 2010. Então eu vou meio que puxar da memória algumas coisas bem antigas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Lexus LFA, que foi um carro que toda a história, qualquer fato histórico, toda a história pode ser observado de diversos lados. Da onde eu vou puxar aqui, eu vejo que o Lexus LFA ele é um carro que pode ser visto por um ponto de vista, por um ângulo muito legal, muito interessante, e também por outro ângulo que é meio triste, para ser honesto com vocês. LFA vem de Lexus Fuji Speedway, né, F, A é Apex. Então, mais ou menos a ideia do carro que atinge os Apex de Fuji Speedway e tudo mais, ou seja, um carro de precisão. Essa é a ideia desse conceito da Lexus. Foi um carro que foi muito batalhado para entrar em produção na época, porque a gente está falando da Lexus, que é uma subdivisão da Toyota focada em luxo e tudo mais. Então imagina, a gente está falando do primeiro super esportivo, ou até se você quiser chamar de hiper esportivo da história da Toyota, e que veio pela Lexus, uma marca de luxo, né? Acabou sendo vendido como um Lexus, para ser uma coisa mais premium. O LFA, pessoal, ele foi concebido para ser o que nos Estados Unidos a galera chama de Halo Car. Ou aqui, a gente pode traduzir mais ou menos como um carro de imagem. Um carro que teve poucas unidades produzidas, foram apenas 500 unidades produzidas do LFA de 2010 a 2012. E ele acabou, né, o conceito de um carro de imagem e tudo mais, é de trazer tecnologias inovadoras e de ponta para que no futuro, com o passar do tempo, essas tecnologias vão descendo para a linha. Ou seja, essas tecnologias que foram desenvolvidas para o supercarro, para o LFA no caso, posteriormente fossem sendo empregadas, acho que não só a tecnologia e o aprendizado para o desenvolvimento do carro fosse ser repassado para os carros seguintes da marca. Então, esse era o objetivo do LFA, que foi um carro que, por sinal, deu um enorme de um prejuízo para a Toyota em todas as 500 unidades, ou seja, o carro era absurdamente caro. Eu não estou lembrado agora se eram 350 mil euros ou 350 mil libras cada unidade no lançamento, e ainda assim a Lexus teve um prejuízo enorme. Muta, por que um prejuízo enorme? Olha só, vamos começar pela parte difícil do carro, pela parte triste da história do LFA, que é uma questão de timing, é o tempo, é quando o carro foi lançado. A Lexus concebeu, a Lexus / Toyota, eles iniciaram o projeto do LFA em 2000, no ano 2000. E aí eles começaram a desenvolver o carro, aprimorar o carro, tudo certinho, não sei o quê. E aí em 2004, a Lexus olhou e falou assim, peraí, a gente precisa de o carro tá pesado, alumínio não foi a solução porque a gente queria, vamos recomeçar o projeto basicamente do zero. A gente precisa que o carro seja ainda mais inovador, que o carro seja ainda mais de ponta e ainda mais tecnológico. Então em 2004 eles deram quase que um reset no projeto para desenvolver o carro feito na sua maior parte de fibra de carbono, materiais reforçados, alumínio e tudo mais, mas a maior parte do LFA é fibra de carbono. Volante fibra de carbono, interior de fibra de carbono, enfim, e fibra de carbono na estrutura inteira. Material extremamente caro de trabalhar, extremamente caro de você desenvolver. Ou seja, início do projeto em 2000, 2004, reconfiguração total do projeto e o carro só foi lançado em 2010. 10 anos de desenvolvimento para a Lexus falar assim, é isso que a gente quer, este carro nos representa. Só que no meio desse caminho, esse carro ele foi ficando, eu não vou dizer defasado, o termo não é defasado, mas no meio do caminho outros carros incríveis surgiram. Para dar uma noção para vocês, o Lexus LFA, o 0 a 100 dele é em 3.8, 3.7 segundos e a máxima é de 325 km por hora. Em 2006 foi lançado um carro que quebrou as pernas do mundo automotivo como um todo em termos de aceleração, desempenho, tecnologia embarcada, custando infinitamente menos que um Lexus LFA, que era o Nissan GT-R. Para quem lembra, o Nissan GT-R, quando ele foi lançado com seu 3.8 V6 biturbo, ele tinha 480 cavalos de potência e um sistema de tração integral surreal de inteligente, né, e de capaz de acelerar o carro constantemente no mesmo tempo, que eu acho que era de 3,5 segundos. Era uma coisa assim. Ou seja, o 0 a 100 do GT-R era muito mais rápido que o LFA,
Ele é um carro 4, 5 vezes mais acessível, então só isso aí já foi suficiente para dar uma ofuscada no brilho do LFA. Esse foi o problema do LFA, timing, tempo. Se tivesse sido lançado em 2004, ele teria tido outro peso na história automotiva. Só que 2010, 6 anos depois disso, muita coisa... Tinha o Mercedes-Benz SLS, por exemplo, que não tinha nem o pingo do nível tecnológico avançado do LFA, mas era um carro extremamente rápido e extremamente divertido e muito mais acessível. Então, às vezes, o timing do mercado ele acaba ditando se um produto ele vai ser excelente, se ele vai ser péssimo, ou se ele vai merecer um enorme destaque ou não. Sobre muitos aspectos, o LFA me lembra o Porsche Carrera GT, pelo som do motor e tudo mais. Falando em motor, que eu acho que é o ponto que é mais interessante do LFA para a gente falar, ele é um motor desenvolvido em parceria quase que todo pela Yamaha. Então, projeto Toyota/Yamaha, é interessante falar isso, é interessante pensar isso, né? A Yamaha produz instrumentos musicais. E o LFA ele foi pensado de um jeito para produzir uma experiência sonora única. Então, eles têm câmara de ressonância ali no cofre do motor, tem câmara de ressonância na parede corta-fogo ali quase que dentro do carro, e ele tem todo o sistema, acho que uma câmara de ressonância adicional, acho, no sistema de escape, além das válvulas que abrem ou fecham no sistema de escape, para que o carro seja mais barulhento ou menos barulhento, seja mais ruidoso ou menos ruidoso. Ou que cante mais ou cante menos no caso desse motor. Porque esse motor, pessoal, ele é um V10 que foi concebido com o tamanho de um motor V8 e que pesa menos que o motor V6. Então o peso foi um ponto-chave desse projeto aí, né, de desenvolvimento da Lexus. Mas não é somente o peso, é tudo que o motor, a tecnologia empregada nesse motor, que é um motor aspirado, é um motor 4.8 V10 aspirado, que tem 48 kg de torque, ou seja, se você for falar é pouco torque, e 552 cavalos de potência num motor V10 aspirado 4.8. Então é um baita no motorzão. Alguns dados técnicos interessantes. Esse motor ele tem capacidade de acelerar, de levantar o giro tão rápido, e quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, isso é jogada de marketing, isso é só para impressionar o pessoal, é só para fazer... Pois bem, foi constatado, inclusive no material de lançamento da Lexus, que esse motor ele acelera de 0 até o seu limite de rotações, que é 9.500 RPM, em apenas 0.6 segundos. Então, se você está parado com o carro aqui, você mete para o acelerador, em 0.6 segundos, 0.6 segundo, ele vai estar cortando o giro. Então, a justificativa da Lexus é que o motor ele gira tão fácil, tão rápido, que nenhum painel analógico conseguiria acompanhar o rendimento do motor. Então é uma coisa surpreendente. E para fazer isso, o que eles fizeram? Bom, começa com um motor super quadrado. O motor é o 1LR-GSE, se não estou enganado. Super quadrado, ou seja, ele tem muito mais diâmetro de pistão do que curso de pistão. Os diâmetros do pistão eram de 88 milímetros e o curso do pistão dentro do cilindro é de 79 milímetros. Então, motor super quadrado, ou seja, feito já para você atingir altas rotações com uma velocidade de pistão média baixa. Pistões de alumínio. O ângulo das bancadas, 72 graus. Não que eu saiba exatamente o que isso significa no desenvolvimento do motor, mas acho que tem também a questão dele ser compacto, né, dele não ser muito aberto. Então você acaba montando ele ali. É um motor central dianteiro que chama, então o motor é posicionado atrás do eixo dianteiro e por isso considera-se um carro com motor central dianteiro. 72 graus ali entre as bancadas, então ajuda a ficar entre as torres ali dos amortecedores. Pistões forjados de alumínio, bielas forjadas de titânio, válvulas de titânio, né? Ou seja, imagina, válvula de titânio, olha só o nível do material que era empregado no carro para que ele fosse leve com as partes móveis para ele atingir uma potência altíssima e conseguir atingir altíssimas rotações. Então tem toda essa linha de desenvolvimento. Pessoal, o carro tem... A gente fala corpo de borboleta, um corpo de borboleta individual aqui, normal dos nossos carros. O LFA, pessoal, tem 10 corpos de borboleta, são 10 ITBs ali individuais, que são controladas eletronicamente individualmente, né, para sempre oferecer a melhor resposta possível. Então, cárter seco, por exemplo, para manter a lubrificação do motor e mesmo em curvas mais nos apexes de Fuji,
Então, o motor incrível, o carro com desenvolvimento incrível, só que a questão do LFA foi a questão do timing dele mesmo, de custar absurdamente caro, dar prejuízo para a Toyota e ser lançado no mercado quando outros carros muito especiais estavam lá. Isso acabou tirando um pouquinho o brilho do LFA. Mas ainda assim, a coisa mais marcante é o som desse motor. O som do motor é incrível, o design do carro é incrível, então é todo um projeto ali pensado para ser um carro lá para frente. Então um carro extremamente inteligente, extremamente interessante, extremamente tecnologicamente muitíssimo avançado, só que ele acabou não brilhando tanto quanto ele poderia, em função do mercado, que já estava ali muito mais competitivo e com carros absurdamente rápidos. E é isso, galera. Essa é um pouquinho da história do Lexus LFA. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da PneuFree.com e da RS Filter. O link das empresas do site da PneuFree.com e da RS Filter estão na descrição do vídeo. O cupom ALTRPM te dá 12% de desconto em todos os produtos do site da PneuFree.com e o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto em todos os produtos do site da RS Filter. A gente se encontra em breve. Digam aí na área dos comentários quais carros vocês gostariam de ver nos próximos Histórias Automotivas. A gente se encontra numa próxima. Tudo bom pra vocês?